quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, quão profundas riquezas, o saber conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a pra sempre, amém. Pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Castelo forte é nosso Deus, esconde bom escudo. Saúdo, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de satisfação podermos mais uma vez em torno do nome do Senhor Jesus Cristo lhe render a Deus um culto de louvor, de adoração, de reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, da sua misericórdia para conosco. Louvemos neste culto o Senhor com alegria. O Salmo de número 143, verso de 8 ao verso 10, nos diz o seguinte: Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Meus irmãos, que esse seja o desejo, a oração do nosso coração. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me pelo teu bom espírito por caminhos planos. Que o Senhor nos conduza, nos guie dentro da sua vontade, nos seus caminhos aplanados, de acordo com a vontade do seu coração, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, porque somos seu povo e ovelha do seu aprisco. Vamos, nesse instante, orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos. Te adoramos, Senhor Deus, porque tu és Deus grande, Deus forte,
Deus poderoso que se compadece de nós, sendo tão grande, tão poderoso, tão majestoso, o Senhor se preocupa de nós, por nós, servos teus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor veio ao nosso encontro, nos transmitindo a tua palavra e a virtude do teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, ser conosco, fala aos nossos corações, usa de graça e misericórdia como tens feito para com o teu povo, para com a tua igreja aqui em Bom Conselho. Faz com que a tua face resplandeça na vida de cada irmão, para a honra e para a glória do teu nome. E fala conosco em cada instante deste culto de louvor e de adoração a ti, que o Senhor esteja sendo glorificado em nossas vidas e através dos nossos lábios, em nosso coração, com um coração contrito aos teus pés, te buscando, sendo fiéis a ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos ensina a fazermos a tua vontade, pondo em nosso coração a tua palavra. Te pedimos, Senhor, ser conosco, nos auxilia, nos ajuda em cada momento, nos livra de todo e qualquer mal, nos dá a tua direção e a tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu único Filho, o Rei da Glória. Amém. Meus irmãos, louvemos ao Senhor com alegria, entoando a Deus o hino 86. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz ainda no livro de Salmo, agora no Salmo de número 25. Versículos de 6 ao verso de número 11. Salmo 25, de 6 a 11, nos diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade, minha iniquidade, que é grande. Meus irmãos, esse texto maravilhoso e muito rico nos orienta, nos direciona como devemos andar, como devemos proceder. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor nos mostra o caminho que devemos andar. O Senhor aponta o caminho que a igreja de Cristo deve trilhar na sua vontade. Nós não podemos ser guiados por modismos, não podemos. Nós também não podemos ser guiados por pensamentos dos homens. Nós somos guiados pelo pensamento de Deus.
pensamento de Deus está explícito na sua palavra. E ele diz: guia os humildes na sua justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O caminho do Senhor é aquele que ele estabeleceu para nós através de Cristo Jesus. É aquele que ele direcionou à sua igreja através da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E o salmista diz no versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Meus irmãos, que esse seja o intuito do nosso coração, o nosso desejo, a nossa oração, de clamarmos aos pés de Cristo, nos quebrantarmos aos pés da cruz e pedirmos: perdoa, Senhor, o meu pecado, a iniquidade do meu pecado. Me dá a tua cura, me dá a tua paz, me guia pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, por amor do teu nome. Vamos, nesse instante, fazermos uma oração de confissão, que possamos estar entregando aos pés de Cristo as nossas culpas, que estejamos pedindo perdão e misericórdia a quem pode nos socorrer. Oremos. Pai bendito, mais uma vez nos achegamos em oração ao teu trono da graça, te pedindo misericórdia, socorro, perdão dos nossos pecados, te pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos lavar com o precioso sangue do Cordeiro, nos deixando alvo mais que a neve. Nos perdoa, Senhor, nos limpa, nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Apaga, Senhor, conforme a tua palavra, as nossas transgressões. Cria, Senhor, em nós um espírito renovado, um coração puro na tua presença. Conduz, Senhor, os nossos passos no bom caminho da cruz de Cristo, trilhando na tua vontade, pela tua graça e pela tua misericórdia, porque nada somos, nada podemos fazer, mas servimos a um Deus soberano, forte e poderoso, que cuida de nós, que nos direciona, que nos aponta o caminho, que nos conduz nesse caminho e depois nos recebe na glória. Senhor, te louvamos por o privilégio de podermos desfrutar do teu perdão, da tua graça, podermos vivenciar as tuas misericórdias em nossa vida, o teu amor e a unção do teu Santo Espírito, que nos fortalece, nos revigora e nos conduz na tua presença, ungidos por ti, através da tua palavra, sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Fala-nos ao coração conforme as nossas necessidades, para a honra e para a glória do teu nome, promovendo em nós o querer e o realizar da tua santa e sublime vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é que te oramos e te bendizemos. Amém. Meus irmãos, louvemos ao Senhor com alegria, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Louvado seja Deus. Vamos cantar louvores ao Senhor, declarando que Ele é grande, que Ele é o Deus dos povos, que Ele é o nosso Deus. Meu amor, meu louvor, para sempre serão teus, Senhor. Foi pra isso que me deste a vida. Adorar, bendizer, para sempre ser o meu prazer. Eu nasci só pra te adorar. El Shaddai, Elion, são teus nomes, ó Senhor. Majestade e domínio diante do teu trono estão. Adonai, Elion, Deus dos povos, Deus dos céus. E por toda a eternidade eu te renderei louvor. Meu amor, meu louvor, para sempre serão teus, Senhor. Foi pra isso que me deste a vida. Adorai, bendizer,
para sempre ser o meu prazer. Eu nasci para te adorar. El Shaddai e El Shaddai, Elion, são teus nomes, ó Senhor. Majestade e domínio diante do teu trono estão. Adonai, Elion, Deus dos povos, Deus dos céus, e por toda a eternidade eu te renderei louvor. Aleluia, 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 eu te renderei louvor. Aleluia, 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 eu te renderei louvor. E El Shaddai, Elion, são os teus nomes, ó Senhor. Majestade e domínio diante do teu trono estão. Adonai, Elion, Deus dos povos, Deus dos céus, e por toda a eternidade eu te renderei louvor. Eu te renderei louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, temos a oportunidade de dizimar, trazer a Deus os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos podem estar depositando na conta que está aparecendo, também trazendo durante a semana na secretaria aqui da igreja o seu dízimo e a sua oferta. Louvemos, pois, ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
Cantemos ao Senhor. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Oh, Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Oh, e Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Meus irmãos, vamos nesse instante estarmos orando, agradecendo a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Convido o diácono Marconi para estar fazendo esta oração. Senhor amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos ofertando, dizimando em tua casa. Pedimos, ó Deus, que esses recursos sejam aplicados, ó Deus, somente na tua obra, Senhor Deus, para o engrandecimento do teu reino, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, abre a oportunidade, ó Pai, de emprego, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, Senhor, que o Senhor esteja providenciando, ó Pai. Obrigado, Pai Santo, nos dá um dia na tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nesse instante temos a oportunidade de ouvirmos a mensagem do Senhor para nós nesta manhã. Que o Senhor esteja abençoando e usando o seu servo, pastor David Viana. Ouçamos, pois, a palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a nossa vida nesse dia do Senhor, ainda diferente de como estamos acostumados, ainda estamos fazendo o culto de forma
online. Ainda não estamos nos reunindo presencialmente, mas oramos para que o Senhor nos dê a graça de retornarmos o quanto antes. Mas aqui nós estamos nessa manhã e louvamos a Deus pelos irmãos que estão fazendo aqui parte da equipe, os irmãos que vieram também. Nós estamos aqui em apenas um grupo bem pequeno, aqueles que remontam a equipe e que possibilitam fazer a transmissão e também tomar os cuidados necessários para a igreja. Estamos aqui com o diácono Marconi lá na porta, cuidando, também a irmã Jeane e a irmã Alessandra, trabalhando aqui no serviço, o irmão João, que veio também está conosco, a equipe aqui, presbítero Alípio, conosco na condução, grupo de louvor, aqui hoje pela manhã no desafio, né? Jaulzinho e Jamison louvando ao Senhor. E também na equipe técnica, nós louvamos a Deus pela vida de Lucas, que está de volta conosco. Passou apenas um susto, não se passou apenas de uma gripe e não de Covid. Ficou em suspeita, mas graças a Deus o exame deu negativo para a Covid e nós louvamos a Deus, fruto de oração. E está aqui de volta conosco, somando aí com o Lourenço, que também nos ajuda bastante nessa parte técnica, e nós damos graças a Deus por todos esses irmãos que nos possibilita, pela graça de Deus, irmãos, levarmos até você, através das redes sociais, a este culto e a possibilidade de ouvirmos a palavra de Deus. Nós estaremos, enquanto você reúne a sua família, pegue a sua Bíblia, junte com todos os seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua esposa, junte toda a família, e assim deve ser no dia do Senhor, a família adorando a Deus. Nós estamos no mês da família e a família deve estar reunida adorando ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo, pare tudo. Você está aí correndo para fazer o almoço, pare tudo. Agora é hora de você fazer como Marta, sentar e ouvir a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versos de número 8 a 15. Evangelho de João, 16, do 8 a 15. Nos diz a palavra do Senhor: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Palavra do Senhor, palavra de salvação para as nossas vidas. Palavra do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Nós louvamos o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade de podermos ler a Tua Palavra e podermos, ó Pai, juntos como igreja, podermos ouvir o que o Senhor tem para nós. Que pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação de coração e mente, pela Tua graça, possamos ser abençoados por Tua Palavra, revestidos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, tratando em nosso coração, em nossa vida, a fim de que o Senhor seja honrado, glorificado, e as nossas vidas sejam assim pelo Teu Espírito, para o louvor da Sua glória. Nós te pedimos isso, fala ao nosso coração e nos abençoa, pois nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você já parou para pensar por que há pessoas que permanecem na igreja e outras não? Você já parou para pensar por que há pessoas que conseguem entender a Bíblia e outras não? Por que será que há pessoas que aprendem
e são transformadas, ao passo que outras aprendem sempre, mas nunca mudam. Nós ouvimos falar em Gálatas 5, 24 e 25, o apóstolo Paulo dizendo que aqueles que são de Jesus Cristo vivem no Espírito, e estes que vivem no Espírito devem também andar no Espírito. Ou seja, nós vivemos no Espírito, o Espírito Santo habita em nós, e por consequência do Espírito Santo habitar em nós, o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. E quando é que nós andamos no Espírito, pastor? É quando nós manifestamos dons espirituais? Não. Nós andamos no Espírito, conforme a Escritura em Gálatas, quando nós praticamos o fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus. E quando nós praticamos o fruto do Espírito Santo, que está no singular e não no plural, nós estamos praticando, em suma, o domínio próprio, porque entre todas as faces do fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade e fé, entre todas estas faces do fruto do Espírito, a suma de todas estas coisas é o domínio próprio. Então, quem pratica o fruto do Espírito Santo, pratica o domínio próprio, onde nós amaremos mais, onde nós seremos mais pacientes, alegres, longânimes, benignos, bondosos, fiéis e mansos. E isso tudo, irmãos, nós só podemos fazer através do agir do Espírito Santo. É sobre isso que nós iremos falar nesta manhã, sobre o agir do Espírito Santo. Nós entendemos e cremos que o Espírito Santo, em primeiro lugar, é quem convence o homem. Se você reparar no versículo 8, que nós lemos do Evangelho de João, você vai perceber que Cristo fala aqui do ministério do Espírito Santo, da missão do Espírito Santo. E uma das missões do Espírito Santo destacada por Cristo aqui é esta: ele convence o homem. É o Espírito Santo quem convence o homem. E isso é claro no texto, no verso 8, quando diz: quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo. A palavra mundo se refere à humanidade pecadora, a todos os homens. Mundo aqui não é o mundo geográfico, não é o mundo físico, mas é o conjunto de pessoas pecadoras, de seres humanos pecadores. E Cristo diz: quando ele vier, ele convencerá o cosmos, a humanidade pecadora. E diz a Escritura que nós sabemos disso, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, sendo Deus, tem todos os atributos de Deus. Ele é imutável, ele é santo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem os mesmos atributos de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, assim como Cristo, que foi enviado pelo Pai, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo. Isso mostra a relação trinitária. Veja o que diz o versículo 7 do capítulo 16 de João. Ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, quem é que enviou o Espírito Santo? Cristo. Veja a relação trinitária. O Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. Que isso fique bem claro. Esse também é conhecido na teologia como o estudo da pneumatologia, ou o estudo do Espírito Santo. Quando nós entendemos esta relação em que o Pai é enviado pelo Filho, o Filho é enviado pelo Pai, ou pelo Espírito, o Filho envia o Espírito, nós vamos entender facilmente, então, por esta compreensão, a doutrina
do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Trindade. E claro que essa numeração não mostra um grau de importância, como se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa importante. Não é isso. Apenas a numeração é para nos dar um entendimento mais didático sobre a ação de cada uma das pessoas. Apenas isso, mas não uma questão de grau de importância. O ministério do Espírito Santo consiste em convencer a humanidade pecadora. E esse convencimento acontece por três esferas. Primeiro, abrange aqui três áreas. A primeira área do convencimento do Espírito Santo é por causa do pecado, ou melhor, do pecado. Ele convence o homem do pecado. E isso Jesus já explica o porquê. Eu não preciso dizer a você ou tentar interpretar isso a você, porque a própria Bíblia já diz, no versículo 9. Ele diz, do pecado porque não crê em mim. E este convencimento, eu preciso destacar a você, que provavelmente não é o convencimento do Espírito Santo para a salvação, mas é o convencimento do Espírito Santo a todos os homens, para lhes mostrar que eles são pecadores. A uns, sim, claro, ele convencerá para a salvação, outros para a condenação. E isso é claro quando Cristo diz, o Espírito é quem convence. Por que do pecado? Do pecado por causa da incredulidade humana. E depois a segunda esfera é da justiça. Por quê? Cristo explica no verso 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, da justiça porque somente em Cristo o homem é justificado. E somente em Cristo é que os homens são absolvidos diante de Deus. E enquanto o homem não estiver em Cristo, ele diante de Deus será condenado pelos seus pecados. Por isso o Espírito Santo convence do pecado, da justiça para mostrar que todos são injustos perante Deus. E em terceiro lugar, nos mostra que o Espírito Santo convence do juízo. Por quê? O verso 11 explica. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o ministério do Espírito Santo mostra que a sentença contra Satanás e contra todos os inimigos de Deus já foi proferida por Cristo, já está executada. Satanás será condenado pelo juízo eterno de Deus, assim como todos os incrédulos. Então, Cristo diz que o Espírito Santo convence do pecado, porque não acreditam nele, da justiça, porque ninguém é justo diante de Deus, e do juízo, porque todos aqueles que são incrédulos e todos aqueles que pertencem a Satanás já estão condenados. Então, esse ministério do Espírito Santo mostra que o homem é indesculpável diante de Deus. E isso mostra, ao contrário, para os filhos de Deus, o cuidado que o Espírito Santo tem com cada crente e especialmente com a sua igreja. O Espírito Santo tem um cuidado especial para com o seu povo, porque é ele quem mantém a unidade da igreja. Quem mantém a unidade da igreja é o Espírito Santo, a priori, e depois a relação entre os crentes na comunhão dos santos permite a vivência desta unidade, mas o responsável pela unidade é o Espírito Santo. É ele quem conduz os seus filhos em santificação, em fidelidade a Deus e às Escrituras sagradas. Somente pelo Espírito Santo, irmãos, é que nós podemos apresentar um culto verdadeiro a Deus, uma verdadeira adoração. Por quê? Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem como? Em Espírito e em verdade. E somente pelo Espírito Santo é que nós conseguimos transmitir a Deus um culto verdadeiro. É Ele quem gera em nós o senso de testemunhar da fé às outras pessoas, de testemunhar da nossa fé em Cristo. É o Espírito Santo quem consola a igreja. A igreja jamais será abandonada. A igreja jamais será esquecida neste mundo de sofrimentos. Pelo contrário, o Espírito Santo jamais se afasta do seu povo. Ele está com você neste instante mais difícil que você está vivendo. Amados irmãos, a igreja é do Pai, salva pelo Filho, e ela é administrada pelo Espírito Santo.
Agora é importante você entender uma coisa. Ninguém recebe o Espírito Santo por convocação ou por invocação. Há muitas pessoas que acham que o Espírito Santo deve ser clamado, no sentido de que a partir do momento que você clamar, ele virá. E a Bíblia não nos ensina isso. Em momento algum você verá homens e os apóstolos ensinando que nós, para receber o Espírito Santo, temos que clamar, temos que jejuar, temos que pagar o preço, temos que nos ajoelhar e orar horas e horas a fim de receber o Espírito Santo. Este ensino, além de ser um ensino pentecostal, é um ensino equivocado, porque o único que pediu o poder do Espírito Santo e foi repreendido foi um mágico que queria receber o poder do Espírito Santo por invocação, e ele foi duramente repreendido porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo, até mesmo invocando o Espírito Santo. Nós não vemos este ensino na Escritura. O Espírito Santo, ele vem conforme a vontade dele mesmo, a vontade do Pai, pelo Filho. Lembre-se, é Cristo quem envia o Espírito Santo, e não a nossa oração, não a nossa invocação, não são as minhas boas obras, a minha obediência a Deus, que fará com que eu seja cheio do Espírito Santo ou que eu receba o Espírito Santo. Não faz parte de um rito humano, de um sacrifício, não é uma busca por esforços religiosos ou santificação, não. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus aos regenerados, aos eleitos. Nenhum de nós, na verdade, merece o Espírito Santo. Ninguém o conquista, ninguém faz alguma coisa para recebê-lo. Não, meus irmãos, é Cristo quem dá o Espírito dele a quem ele quer, aos seus eleitos. Por isso, as ovelhas que o Pai entregou ao pastoreio do Filho, ele as entregou à direção do Espírito Santo. São de Cristo e nele todos são batizados. Todos aqueles que são de Cristo já são batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo autentica que somos de Deus, que somos filhos de Deus. O batismo no Espírito Santo não é evidência clara de um dom espiritual, mas o batismo no Espírito Santo é exatamente que fomos marcados com o Espírito Santo antes da fundação do mundo, e por isso nele fomos batizados, fomos pontuados com o Espírito Santo, de modo que ninguém que não seja guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. Paulo diz isso em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vimos aí, irmãos, que em primeiro lugar, o agir do Espírito Santo é através do convencimento do homem. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo quem ilumina o coração e a mente do pecador para receber o Evangelho. É isso que vemos no verso 13, quando Cristo diz, quando vier. E eu quero destacar uma outra questão. Quando Jesus diz assim, quando vier, ele não está dizendo que o Espírito Santo não estava atuando sobre a igreja. O Espírito Santo sempre atuou no Velho Testamento. O Espírito Santo já estava sobre o povo de Deus. O Espírito Santo já estava dominando os eleitos de Deus no Velho Testamento e no Novo. Aqui não é o sentido de dizer assim, que quando ele vier, como se o Espírito Santo não habitasse no crente do Antigo Testamento. Ele já habitava. Davi fala isso no Salmo 51, quando ele diz, não retires de mim o teu Espírito, porque Davi já tinha o Espírito Santo na vida dele. A questão é aqui o destaque do ministério do Espírito Santo, que ele vai se destacar de forma mais enfática quando o Filho vai para subir ao céu. Agora ele vai agir de maneira mais especial, mais poderosa, diferentemente de como ele agiu no Velho Testamento. Mas ele sempre atuou antes, durante e eternamente. Então que isso fique claro para nós não entendermos, e se a gente entender que o Espírito Santo só veio na vida dos crentes aqui, nós estamos reduzindo a trindade. Porque se Deus é trino, ele só foi trino no Novo Testamento? Ele deixou de ser trino no Antigo também, porque o Espírito não agia? Não. Então, se o Deus é trino, e o Espírito Santo
faz parte dessa composição, ele sempre agiu antes da fundação do mundo, no Velho Testamento, na vida dos crentes e no Novo Testamento. E o que Cristo está dizendo é que quando vier o ministério do Espírito Santo, porque o meu já vai cessar aqui, no sentido de que eu vou subir ao céu, e quando eu enviar o Espírito Santo, no sentido de que ele vai iniciar esta obra mais poderosa ainda, que vocês receberão. E aí isso acontece no Pentecostes, essa forma mais intensa, mais singular para as bênçãos da igreja, a partir ali do Novo Testamento, no Pentecostes, é que a intensidade, o poder do Espírito Santo se torna mais evidente. Mas ele sempre agiu. É ele que ilumina o coração dos homens. Não adianta você querer convencer as pessoas da sua forma, com o seu braço, com a sua estratégia, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com seus argumentos. Não adianta. Se você simplesmente pregar o simples evangelho, e resumindo, é falar da obra de Cristo, que ele morreu, que todos nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender para recebermos a Cristo, a fim de alcançarmos a graça e a misericórdia e recebermos a eternidade. Se nós não nos contentarmos com o simples evangelho e pregarmos o simples evangelho, não adianta tentar convencer as pessoas por outros meios. Porque quem convence o homem, nós já vimos, é o Espírito Santo. E quem ilumina, quem nos guia à verdade, também é o Espírito Santo. Por isso, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos, inclusive, suportar a pregação. Sem o poder do Espírito Santo, o homem não consegue suportar a palavra de Deus. É possível que, em alguma ocasião, muitos não conseguem ouvir a pregação da palavra de Deus, porque eles não suportam. Para eles, isso lhes é loucura. Há muitos que não suportam ouvir as verdades genuínas do Evangelho, porque vai de encontro ao seu coração pecador. E por isso que Jesus falou no versículo 12, ele diz, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas só que vocês não podem suportar agora. Vocês ainda não receberam o poder, o dínamos necessário do Espírito Santo para receber o que eu vou dizer a vocês. E o homem sem o Espírito Santo, ele não pode suportar a palavra de Cristo. Ele não suporta. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. É por isso que você muitas vezes tenta falar de Jesus para alguém no seu trabalho, na rua, na empresa, até dentro de casa. E a pessoa às vezes, olha, ela não suporta, porque não adianta. O Espírito Santo, olha, não agiu no coração dela. Não agiu. Era assim com a gente não suportava ouvir pregação, não suportava ouvir Bíblia, não suportava ouvir, porque sem a ação do Espírito Santo, o homem não consegue suportar, ele não consegue suportar. Por isso, meus irmãos, veja, nós sabemos que o Espírito Santo jamais gerará confusão na mente do crente. O Espírito Santo jamais irá confundir a nossa mente. Se Cristo está falando que ele nos guia à verdade, ele nunca irá permitir que nós sejamos enganados. Veja o que diz o verso 13, parte A. O Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, o Espírito Santo não nos confunde. O Espírito Santo não nos engana. Se ele é o nosso guia, ele sempre está pronto para nos conduzir a toda a verdade. Para isso, irmãos, nós precisamos buscar a verdade. E onde está a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Se você quer buscar a verdade, é a palavra de Deus. A vida de Cristo. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade. Você quer buscar a verdade? Você deve buscar a palavra de Deus, a obra de Cristo. Porque as palavras de Deus são verdade. Diz o verso 13, parte B. Olha o que diz o texto. Porque o Espírito ele guia em toda a verdade, né? Porque não falará por si mesmo. Veja, ele não vai inventar nada. O Espírito Santo não vai inventar, não vai criar. Como muitas pessoas usam o Espírito Santo e em nome de Deus, do Espírito Santo, criam invenções que Deus não disse. Olha, o Espírito Santo está me mostrando, olha, o Espírito Santo me revelou, olha, o Espírito Santo está me dizendo. Cristo está dizendo que o Espírito Santo não inventa nada. O Espírito Santo, ele não fala de si, e muito menos pela boca de falsos pregadores.
A palavra está dizendo: Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele está falando de Cristo. Ele está falando da obra de Cristo. Ele está dizendo: o Espírito anunciará as coisas que eu anunciei, as coisas que acontecerão. E claro, ele está apontando para o Pentecostes, as coisas que há de vir. Ele não está falando de algo que virá premeditadamente, algo que vai acontecer no futuro. Ele está falando aqui daquilo que iria acontecer. O discurso de Cristo aponta também para o Pentecostes. É quando o cumprimento será efetivo, o dínamo será ampliado na vida dos discípulos. É neste sentido que Cristo está dizendo: Ele vos anunciará, está no futuro, porque se trata do dínamos ministrado, do poder ministrado no dia do Pentecostes, e a partir dali, para sempre, na vida da igreja. O Espírito Santo vai atuar de acordo com as verdades apresentadas por Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo. Irmãos, quem realmente não foi convertido pelo Espírito Santo não irá se conformar com o simples Evangelho. O simples Evangelho, a sã doutrina, é como um comichão nos ouvidos. Ele não consegue suportar, a pessoa não consegue. É necessário o Espírito Santo para gerar sempre uma paixão pelo simples Evangelho. Somente os verdadeiros redimidos sempre estarão apaixonados, renovados e desejosos sempre pelo simples e velho Evangelho. O simples e velho Evangelho sempre estará impressionando o eleito de Deus, sempre. Nós, os eleitos de Deus, sempre serão impactados pela mensagem da cruz. A simples e gloriosa mensagem da cruz sempre impactará o coração dos pecadores. É Ele quem nos convence de que nada somos e que nós estamos sob a justiça e o juízo de Deus. É o Espírito Santo nosso guia nos difíceis caminhos da nossa vida. Seja qual for, meu irmão, a dificuldade que você esteja passando, saiba que ainda que este vale da sombra da morte seja profundo, seja difícil, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo nas maiores adversidades da sua vida. Ele está te guiando, meu amado irmão, em toda a verdade. Ele está guiando você por este caminho tão difícil que você está passando. Olhe, meu irmão, a providência de Deus, ela está contigo, não apenas quando eu e você nós percebemos. O Espírito Santo está conosco, mesmo quando nós não percebemos, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não duvide disso. O Espírito Santo, Ele age em nossa vida, nos convencendo. Ele age em nossa vida, nos guiando a toda a verdade. Mas por último, o Espírito Santo é quem aplica a obra de Cristo em nós. Versículo 14, Jesus deixa claro isso. Ele diz: Ele me glorificará, falando do Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, a relação entre a obra de Cristo e o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Nada faz por si, nós já vimos, nada fala de si, mas tudo que ele faz, tudo que ele fala, diz respeito à obra de Cristo. E qual foi a obra de Cristo? Em suma, foi a redenção. Ele redimiu os eleitos. A obra de Cristo, em suma, é essa. E o que é que o Espírito Santo faz? Ele aplica esta obra de Cristo em nós. Ele anuncia aos eleitos de Deus os benefícios que Cristo nos deu. Quais são eles? Paulo diz isso. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos deu nova vida e salvação. Nós recebemos paz com Deus por meio da redenção de Cristo. Nós fomos declarados justos, perdoados, santificados e glorificados. Nós já fomos tudo isso por meio da obra redentora de Cristo. E quem aplica esta obra em nós? O Espírito Santo. Quem é que faz com que eu deseje me santificar quando o pecado me leva a praticar coisas que desagradam a Deus? O Espírito Santo. Quem me diz que eu estou errado quando faço coisas que a Bíblia mostra que não são certas? O Espírito Santo. Não é a minha própria consciência, não é o meu alto senso de justiça própria. Não, meu irmão. É o Espírito Santo
quem nos constrange a isso, porque a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a justiça. Então quem pratica estas coisas dentro de mim é o Espírito Santo. Ele vai aplicando a redenção de Cristo em mim, dentro de mim. É nessa relação trinitária, irmãos, que o Filho tem o que é do Pai e o Espírito tem o que é do Filho. E nisso nós continuamos sendo dirigidos e governados por toda a obra de Cristo. É isso que Cristo diz no versículo 15. Ele diz: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Veja, o Pai dá ao Filho, e o que o Filho tem, ele dá ao Espírito, e o Espírito aplica isso à igreja e na vida de cada crente em particular. Toda esta ação, irmãos, do Espírito Santo em nós, depende da obra do Filho, Cristo Jesus. E toda a obra de Cristo está revelada onde? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o maior dom do Espírito Santo para a igreja. É a maior. Porque a palavra de Deus, a revelação da palavra, foi soprada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui é o maior dom de todos para a igreja, que é o sopro de Deus, que é o Espírito Santo, que são as palavras de Deus. Então, se você e eu queremos ser cheios do Espírito Santo, como muitos pentecostais acham que ser cheios do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, é pular na igreja, é se arrepiar, é cair. Falta conhecimento da Bíblia para dizer que ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é ser cheio da palavra, porque a palavra é o Espírito Santo. Foi ele que soprou a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior dom do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, leia a palavra, encha-se da palavra, encha o seu coração da palavra, porque o que está na palavra é o Espírito Santo. Ninguém, irmãos, deseja a palavra de Deus com sinceridade. Ninguém vem ao culto por vir. Ninguém deseja se submeter a Deus porque é justo. Não, ninguém sente prazer em louvar, em cultuar a Deus, se não for pela instrumentalidade do Espírito Santo. Nenhum de nós pode se arrepender dos nossos pecados se não for pelo Espírito Santo. É por essa razão que o entendimento das Escrituras para a salvação não depende da nossa racionalidade. O entendimento das Escrituras para a nossa salvação não depende da minha inteligência, da minha cultura, do meu raciocínio lógico, da minha formação teológica. Não! Cristo disse certa vez: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É por esta razão também, irmãos, que uma pessoa que talvez não tenha a sua sã consciência, ou como nós chamamos equivocadamente de loucos, podem ser rejeitados pela humanidade, pela sociedade, mas Deus não os rejeita. O Evangelho também pode salvar pessoas com dificuldades mentais, porque não depende da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa capacidade humana. Se uma pessoa tem necessidades especiais, ela também pode ser alcançada pelo Evangelho, sim. Ela também é salva, sim, pelo Evangelho. Ela pode ter dificuldade, ela pode não nos entender. Mas se ela tiver um meio de Cristo revelar o Evangelho a ela, sendo eleita de Deus, não dependendo da sua razão e da sua consciência, sim, ela pode ser salva em Cristo Jesus. Limitar o entendimento racional ao Evangelho é limitar o Evangelho e o Deus do Evangelho. Perceba, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Esta é a relação que nós temos. E o Espírito Santo é uma dádiva permanente na nossa vida, irmãos. O Espírito Santo não está hoje e amanhã vai sair porque fizemos alguma coisa de errado. O Espírito Santo permanece em nós para sempre. Essa foi a promessa de Cristo para nós. Ele estará convosco para sempre. E o para sempre aqui não é talvez esteja, quem sabe um dia ele não vai estar. Não, ele sempre estará.
Por isso que o verdadeiro crente, ele sempre estará num conflito de santificação, numa crise de santificação, sempre. O crente que persevera em Cristo, persevera porque o Espírito jamais se afasta dele. Quem não tem o Espírito, irmãos, consequentemente não possui a redenção. É o Espírito Santo, é quem também nos mantém na sã doutrina. Sabe, irmãos, a perseverança do salvo não depende exclusivamente do salvo, mas é uma ação totalmente, prioritariamente do Espírito Santo no crente. A perseverança do salvo depende do ministério do Espírito Santo no seu interior. Depende do Espírito Santo. Você verá um eleito cometendo pecados? Sim, muitas vezes. Você verá um crente eleito de Deus cometendo erros na vida? Sim, a começar de mim. Você verá? Sim. Mas você nunca verá um eleito de Deus desistindo. Você nunca verá. Você poderá ver um eleito de Deus, até mesmo, quem sabe, sendo disciplinado na igreja. É verdade. Como aconteceu na igreja de Corinto, mas ele se arrependeu e voltou. Você verá um eleito de Deus cometendo às vezes coisas que desagradam. Você verá. Mas ele será restaurado pelo ministério do Espírito Santo. Você verá até talvez um eleito em alguma ocasião saindo da igreja física, mas ele nunca sairá da igreja eterna, espiritual do céu. Cristo mostrará a este eleito as circunstâncias da sua carne, do seu pecado no mundo, e em suma, como você e eu conhecemos. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas a verdade, não é a dor que nos conduz, é sempre o Espírito Santo. Mas é verdade que Cristo vai produzir circunstâncias pelo Espírito Santo. Como diz a Confissão de Fé do Westminster, Deus permite muitas vezes que os seus filhos caiam nos erros do seu próprio coração, a fim de que eles os humilhem, os façam depender somente de Deus. E aí, assim, às vezes acontece do eleito de Deus, mas uma coisa é certa: eu e você, meu amado irmão, nunca vamos ver um eleito de Deus desistindo do Evangelho, desistindo da Santa Igreja Universal, desistindo da comunhão dos santos. Um dia ele vai voltar, um dia ele vai estar conosco de volta, ou em outra comunidade genuinamente evangélica, ainda que não seja nessa localidade geográfica, mas em outra localidade geográfica. Mas uma coisa é certa: nós cremos que o eleito santo, o eleito de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, nunca sairá da Santa Igreja de Cristo. Ele nunca abandonará a sã doutrina, a despeito de si mesmo, dos seus erros. Ele nunca fará isso, porque quem está nele é o Espírito Santo, que nunca se aparta da igreja e nunca se aparta do Pai. Da mesma forma como o Espírito Santo nunca se aparta do verdadeiro eleito de Deus, ele nunca se apartará do verdadeiro Deus e da sua igreja. Sabe, irmãos, ninguém pode se manter na fé verdadeira sem o agir do Espírito Santo. Se você está aqui, você está nos acompanhando agora, saiba que você só é cristão por causa do Espírito Santo. Porque se dependesse de você, meu irmão, e da sua e da minha bondade, a gente estava vendo um mundão. A verdade é essa. Se não fosse a intervenção do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nós, ai de nós, se não fosse o Senhor. Salmo 126, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, inclusive o nosso pecado. Somente o Espírito Santo nos faz permanecer nos caminhos de Deus, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Somente Ele nos faz viver livres dos nossos pecados a cada dia, lutando contra o mundo, Satanás, a carne e os nossos pecados. Somente o Espírito Santo, o verdadeiro eleito de Deus, ele sempre deseja o melhor de Deus para a sua vida, se santificar. Ele cai, ele erra, mas ele nunca fica prostrado. O justo cai 7 vezes, mas ele se levantará. Ele não fica caído no caminho. Não, somente Ele nos dá
a viva esperança de aguardar a ressurreição. É o Espírito Santo que Cristo disse: eu vos darei ele, e eu vou voltar para buscar o que é meu. Se nós temos o Espírito Santo e Cristo vai voltar para buscar o que é dele, que é o Espírito Santo, imagina quem ele vai levar junto. Ele vai nos levar junto com ele. Ele disse isso: eu vou voltar para buscar o que é meu. E o que é meu, meu irmão, Cristo disse: eu e você e o Espírito Santo pertence a Cristo. E ele diz: eu vou voltar para buscar o que é meu. E os eleitos de Deus que têm o Espírito Santo irão juntos, porque o Cristo glorioso buscou o que é dele. É o Espírito Santo que nos dá essa esperança de que nós receberemos a ressurreição do corpo na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o agir do Espírito Santo cada dia em nós. Amém. Vamos orar nesse instante. Vamos nos colocar em pé, os irmãos que aqui estão. Vamos orar. Nós louvamos o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, pela Tua palavra, pelo agir do Espírito Santo em nós, pelo poder do Senhor, que opera em nós o arrependimento, que opera em nós o querer, o efetuar, o desejar, que nos constrange ao fato de que nada fazemos por nós mesmos, não desejamos o Senhor e a Sua palavra, porque isto é produzido em nós, ou parte de nós, mas tudo isso parte do Espírito Santo em nós. E nós queremos pedir ao Pai tão somente o fluir do Espírito Santo em nós, porque Ele já está em nós. A unção do Espírito Santo já foi nos dada conforme a Sua palavra. Nós não precisamos mais pedir estas coisas, somente que o Senhor nos revista do poder do Espírito Santo, somente que o Senhor nos ajude a andar pelo Espírito Santo, amando mais, sendo mais bondoso, paciente, mais longânimes, mais mansos. Paz, enche o nosso coração da Tua palavra, enche-nos da Tua palavra, Senhor. Desperta-nos para ler a Tua palavra, para podermos, ó Deus, meditar na Tua palavra, nos encher da Tua palavra. Abençoa-nos, firma os nossos passos, pelo poder do Espírito Santo. Sê com a Tua igreja, Senhor. Te agradecemos, te louvamos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. 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 Queridos irmãos, nós louvamos a Deus porque hoje, especialmente, é o dia do jovem presbiteriano. E nós louvamos a Deus pela união da mocidade presbiteriana aqui da nossa igreja em Bom Conselho. Louvamos a Deus pela diretoria da UMP, dos irmãos que fazem parte, né, da diretoria, a irmã Patrícia, Sara, Gabi, Lisandra, Kenneth e o seu conselheiro, o diácono Toninho. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos e de todos os jovens que compõem a UMP, a União Mocidade Presbiteriana. Nós ontem tivemos, por ocasião do Dia do Jovem Presbiteriano, o aniversário da nossa UMP e também nós tivemos um culto de ações de graças ao Senhor, e neste culto nós tivemos ali a palavra de Deus ministrada pelo missionário Anderson. E nós louvamos a Deus por você, jovem, que você continue firme no Senhor. Como foi ministrado ontem a palavra de Deus, saiba que você pode contribuir muito para o reino de Deus. Você pode contribuir muito para o reino de Deus.
que você possa se dispor a isso, que você continue sendo abençoado por Deus, servindo ao Senhor com alegria. E por esta razão estaremos orando nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo jovem presbiteriano. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, estaremos orando por você. E em seguida estaremos encerrando este culto, cantando o hino da UMP. Vamos orar pela nossa mocidade. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada jovem, de cada irmão que compõe a UMP na nossa igreja. Que o Senhor abençoe a federação da UMP aqui, Senhor, do nosso estado. Que o Senhor abençoe os jovens do Brasil, mas em especial aqui na nossa igreja em Bom Conselho. Que o Senhor abençoe toda a diretoria, que o Senhor seja com eles, que o Senhor continue dando fervor, ânimo a cada jovem, para que eles continuem firmes no Senhor, servindo ao Senhor com alegria, trabalhando com fé, com esperança e amor, para a glória do Senhor. Abençoa, Pai, que o Senhor continue dando crescimento à nossa mocidade aqui em nossa igreja, abençoando firmemente no Santo Evangelho. Te agradecemos, ó Pai, por esta mocidade que nos mostra ainda a esperança de testemunhas vivas do Senhor em nossa cidade. Ó Deus, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar louvando e logo em seguida passar para o presbítero Olímpio para nos lembrar alguns avisos. Louvemos ao Senhor este hino da mocidade presbiteriana. Louvado seja Deus, irmãos. Que alegria é fazer parte da UMP e servir a Deus com aqueles jovens. E vamos finalizar cantando o hino da UMP, esse hino maravilhoso. Eu queria, pastor, que todo mundo estivesse aqui, todos os jovens, mas o momento, né, não nos permite. Mas vamos louvar ao Senhor. Somos jovens do mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade, testemunha de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a Tudo salvação está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão e preciosas vidas. Sem Jesus, sem direção, nós não temeremos. Não temeremos o tentador. Clamemos pelo sangue libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Amém. Mocidade presbiteriana,
testemunha de Jesus. Todos nós fomos desta mocidade. Você que chegou já adulto não teve esse privilégio, mas também você em Cristo é um jovem e faz parte dessa juventude de Cristo. Meus irmãos, queremos parabenizar os irmãos que estão aniversariando nesta semana. Dia 19, o irmão Mauri Xavier e a irmã Carmen Viana, esposa do pastor David Viana. Dia 20, a irmã Cristiele. Dia 21, Sérgila Gomes. Dia 22, Marina Eloá. Israeli Sintra. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos, derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre as suas vidas e sobre também a sua família. Queremos informar que logo à noite o pastor estará na congregação de Terezinha, estará ministrando a palavra do Senhor, o missionário Anderson. E à tarde o pastor estará visitando a congregação da Lagoa de São José. Se você puder ir para esses trabalhos também, pode comparecer. Que o Senhor nos conduza na sua graça e na sua misericórdia. Hoje não teremos a aula da escola dominical. A aula só voltará quando voltar os cultos presenciais. Nós estaremos reavaliando a situação da pandemia na nossa região durante essa semana. E, se assim o Senhor nos permitir, estaremos retornando com a graça de Deus aos cultos presenciais, caso as circunstâncias sejam favoráveis novamente para nos reunirmos. Que o Senhor nos conduza na sua graça e na sua paz.